Vamos fazer a lição 71? Demorou, mas voltei. Eu preciso voltar a fazer as lives, né? Bom, a lição 71, ela fala assim: só o plano de Deus para a salvação funcionará. Quando fala sobre salvação, gente, não é salvação quando a gente partir desse plano. A salvação é sobre a nossa salvação aqui nessa dimensão, aqui nesse plano. Então, às vezes eu posto alguma coisa sobre salvação, eu estou falando sobre a salvação, sobre as nossas emoções, dos nossos conflitos. Então, não sobre a salvação que ensinaram pra gente, que a gente vai ser salvo quando a gente morrer, se a gente fizer tudo certo. Não é essa salvação que a gente tá falando aqui, tá? A gente está falando da salvação de nós mesmos, vamos se dizer assim, né? Das nossas emoções, dos nossos conflitos, de enxergar a vida de uma outra maneira, de enxergar coisas que não vai te fazer bem. É sobre essa salvação, é sobre o seu inferno aqui na Terra mesmo, mais ou menos isso, né? O que ele fala? Ele fala que existe dois caminhos. O caminho do ego, que sempre quer mostrar pra gente que é melhor, que é o caminho do livre-arbítrio. Quando, às vezes, eu vou tirar satisfação com alguém do que a pessoa me fez, do que ela falou que eu não gostei, e eu sinto que se eu for lá tirar essa satisfação, que eu falar, que eu argumentar, eu sinto que isso vai me salvar de alguma forma. Esse é o caminho do ego. O caminho da salvação de Deus, né, já é diferente, né? Ele fala que eu não preciso fazer nada, né? Eu preciso entender que eu não estou transtornado pelo que eu acho que eu estou. Eu não fiquei chateada com o que a pessoa falou, pelo que ela falou, pelo que eu acho, né? Então ele fala assim que sempre que eu for pro caminho do ego, eu vou estar sendo convidada a guardar mágoas, acreditando que isso vai me salvar, ou seja, eu estou me defendendo de algo. Mais ou menos isso. É bem complexo. Você que nunca assistiu esse vídeo, dá uma olhada lá no primeiro, porque a gente já tá no número 71, tá? Então é um assunto mais complexo. Ou seja, o plano do ego para a salvação está centrado em guardar mágoas. Então o plano do ego, do meu ego, vai ser sempre guardar mágoas, me levar para um caminho de tristeza, de dor e sofrimento. Já o caminho, né, que é o da salvação de Deus, ele vai me levar para um caminho de felicidade, que é o caminho do Espírito Santo, né? Sempre quando eu faço vídeo lá na outra plataforma, eu falo assim, dependendo da situação que sai, eu falo assim, pede ajuda do Espírito Santo, pede para ele te guiar, porque ele vai te guiar para um caminho de felicidade. Todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão, já tem algo de errado, porque quando eu estou no caminho do Espírito Santo, quando eu estou sendo guiado, raramente eu preciso tomar decisões. Raramente não preciso tomar decisões, porque eu sou guiado. Quem é guiado não precisa tomar decisões, ele está sendo guiado por algo maior, tá? Então, é mais ou menos isso. Vou pegar só as coisas mais importantes, porque é uma lição muito grande. Então, quando ele fala que a gente tem dois caminhos, ele fala, na primeira, que é o caminho da salvação, ele fala assim: na primeira opção está a tua completa liberação de todas as tuas tentativas insanas e loucas, né? O caminho da salvação, né, que é Deus, vai te levar para um caminho de liberdade, vai te libertar das suas amarras mentais, de todas as amarras que você carregou até hoje. Ontem à noite eu estudando sobre um curso em milagres e uma frase falava assim: chama Deus, né? Quantas vezes você vai a algum lugar e você não chama Deus? Quantas vezes você vai trabalhar e não chama Deus para ir com você? Deus, Espírito Santo. E aí você para analisar, né? Às vezes a gente fica tão atropelado com as coisas que a gente nem se lembra, né? E eu chamar Deus é a mesma coisa de eu falar para ele: olha, toma aqui, você vai comigo, você vai me guiando. Porque quando eu sou guiada pelo meu ego, olha,
São várias tentativas, tentativas, tentativas. E sempre vai levar para o lugar de sofrimento. Porque é só isso. A função do ego é essa. E o ego, né, vai me levar à depressão, à raiva. Mas o plano de Deus vai me levar para o sucesso. O plano de Deus vai me levar para a libertação e alegria. Aí ele fala assim, deixa eu puxar aqui. Para a gente fazer a prática, antes da gente fazer a prática de falar, né, que só o plano de Deus para a salvação funcionará. É para a gente falar assim: o que queres que eu faça? Aonde queres que eu vá? O que queres que eu diga e a quem? Isso é algo para a gente anotar num caderno e todos os dias de manhã se perguntar. Isso é uma forma de entregar o nosso livre-arbítrio na mão do Espírito Santo, para a gente ser guiada. Esse é um caminho. Eu acordei e falo o seguinte, o que queres que eu faça? Aonde queres que eu vá? O que queres que eu diga e a quem? Essas 3 frases são frases de guiança total. Então você pode anotar aí no papelzinho para você fazer essa guiança, tá? Só que quando você perguntar essas frases, não se recuse a ouvir. Porque muitas vezes a gente pergunta, a gente faz toda a questão e a gente não quer ouvir. Porque a gente acha que o que a gente acha é o certo. E às vezes Deus quer te guiar pelo caminho A, mas na sua cabeça, de acordo com as suas crenças, de acordo com o seu ego, o caminho B é o melhor. E você vai pelo B, e aí o que acontece? Dor e sofrimento. Mas só o simples fato de você estar ouvindo essa lição hoje, né? Prova que você tem alguma disposição para entregar a sua vida para o Espírito Santo, para ser guiado. E se durante essa prática de 24 horas aí, você for tentado a não acreditar, a não fazer o comando de que o plano de Deus para a salvação, que só o plano de Deus para a nossa salvação aqui na Terra funcionará, você pode falar também assim: guardar mágoas é o oposto do plano de Deus para a salvação. Só o plano de Deus funcionará. Então, se eu guardo mágoas, o plano da salvação não vai funcionar para mim. E só o plano de Deus vai funcionar. Eu só posso ser salva e acessar o reino dos céus aqui na terra se eu for salva, né, se eu for guiada. Esses termos, salvação, eu bem preocupada em relação a esse termo salvação. Porque esse termo salvação, a gente acredita que salvação, quando fala no curso de milagres, quando eu comecei, eu entendi que a salvação era quando eu partisse daqui. Não, salvação é aqui mesmo. Reino dos céus é o aqui e agora. Eu só acesso o reino dos céus quando eu me conecto com o meu aqui e agora, quando eu me desligo totalmente do meu ego e começo a ser guiada. E ser guiada, além de falar as frases que eu citei agora há pouco, é você confiar. Confiar que você não precisa decidir nada. E o não decidir nada, às vezes, é muito difícil. Porque é como se a gente não fizesse nada por nós mesmos. Por exemplo, eu tenho uma conta para pagar e eu não posso me desesperar porque eu sei que isso vai dar certo. E ao mesmo tempo o meu ego fica assim: olha, se move, se movimenta. As coisas não caem do céu. E aí do outro lado eu tenho ali o Espírito Santo falando: fica calmo, fica tranquilo, confia. Não faz nada. Nada diferente do que você já tem feito. Só continua. Não fique preocupado. Não fazer nada não é sobre você não trabalhar. Não se preocupar. Isso a gente tá falando mentalmente. Tá? Mas o ego quer que a gente se preocupe. O ego quer que a gente arrume culpados para as nossas frustrações, né? Para tudo.
Tente se lembrar da ideia de hoje de 6 a 7 vezes por hora. Então, assim, procura anotar em algum lugar para você não se esquecer, tá? E sempre falar, só o plano de Deus para a salvação funcionará. Examina sua mente, né? E pega os seus, esses pensamentos que vir de ilusão e enfrenta ele com comando, com muito amor, porque é só com amor que a gente ressignifica algo, que a gente cura a nossa mente só com muito amor, não tem outro caminho, tá? E deixa eu ver o que ele fala aqui embaixo. Então, todo esse exercício é pra gente se recordar de quem a gente é, da nossa fonte, tá? Da nossa salvação. A gente sabe, mas no meio do caminho se esqueceu através de tantos rótulos, de tantas historinhas que a gente conta pra gente mesmo. Então, repete aí durante o dia. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. E eu acho muito importante, que eu vou deixar anotado, né? A questão da guiança, né? De você falar aí hoje, o que queres que eu faça? Fala para o Espírito Santo, Deus, o que você quiser, o que queres que eu faça? Aonde queres que eu vá? O que queres que eu diga e a quem? Isso é ser guiado, mas não se recuse a ouvir. Tem um livro que é Conversando com Deus, que fala muito que um diálogo com Deus, e a pessoa pergunta, mas como, né, que eu vou saber que é você falando comigo? Aí silêncio que você vai saber. E às vezes Deus fala com a gente de uma maneira, e a gente fica, às vezes, acontecer algo sobrenatural pra gente acreditar que é Deus falando com a gente, né? E Deus fala com a gente a detalhes, né? Às vezes você passa um olhinho desse, você para um pouquinho, você pode ouvir Deus falando com você em qualquer silêncio. Não existe uma maneira específica, não existe algo sobrenatural. Não precisa de ser uma pessoa diferente de você, que o milagre vem nela e ela tem o poder de fazer milagre. Não, você é um milagre. Você é filho de Deus. Nós que na maioria das vezes nos separamos, né? E adoecemos. Nós somos milagres e às vezes a gente está tão ocupado para prestar atenção nos milagres no dia a dia. Às vezes a gente está tão corrido que a gente nem percebe a quantidade de milagres que a gente vivenciou no dia a dia. A gente está tão ocupado, tão cego com o nosso ego, que a gente não consegue entender os milagres. Às vezes aquele atraso, ou só o fato de você estar acordado, só o fato de você estar respirando, nada lhe aconteceu hoje. Até mesmo quando te acontece algo, existem milagres aí, mas a gente tem a tendência a focar no que é negativo. Então eu desejo a minha cura, a sua cura, a nossa cura mental. E se cada um de nós nos curarmos, o nosso mundo será curado. Então, que o Espírito Santo nos guie para a nossa verdadeira fonte, para o nosso verdadeiro lugar, onde está a nossa felicidade e a nossa salvação. Salvação de nós mesmos, desse mundo. E é isso. Até a próxima lição. Anota aí, vou deixar na descrição, tá?